Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio do podcast Conexão Hemo-Saúde e hoje temos um assunto muito importante para falar e um convidado especial, o Dr. Gemerson Lopes, hematologista e diretor clínico da Clínica IPH Saúde. Dr. Gemerson, um prazer tê-lo aqui. Vamos falar um pouquinho dessa clínica, que tem uma importância social muito grande aqui no estado do Ceará. Mas antes da gente falar um pouquinho da clínica, vamos falar um pouquinho do senhor, de você, e fale um pouquinho sobre sua trajetória, sua formação, para que os ouvintes possam entender quem é esse nosso convidado tão especial. Então, agradeço o convite para estar falando um pouquinho sobre a clínica, né, nesse momento tão importante. Meu nome é Gemerson Lopes, sou médico hematologista, me formei em medicina em 2007 na Universidade Federal do Ceará e aí posteriormente fiz minhas duas especializações, clínica médica e hematologia, e desde 2014 eu atuo aí na área da hematologia, né? Ao longo do tempo também eu percebi que uma outra coisa que me motivava muito, além da parte assistencial, é a parte de docência. Então hoje eu divido a minha carreira na docência e na parte assistencial, né? E a clínica, né, o instituto, na verdade, ele tem como os dois pilares a parte assistencial e a parte de educação, né? Então, desde 2022, vamos ver se a memória vai funcionar bem, mas acho que maio de 2022 eu vim para a clínica, tá certo? Nesse momento estava começando um novo desafio, que era o atendimento dos pacientes com doenças hematológicas, né? Então, desde 2022 estou aqui no instituto, especialmente na clínica IPH. Então, essa clínica, a Clínica IPH Saúde, está fazendo aniversário, não é isso? Por isso que a gente tem um episódio hoje, esse episódio especial de 3 anos da clínica, né, doutor? E o senhor fazendo parte aí. Essa clínica, ela foi criada exatamente para atender uma lacuna, né, que pela demanda acaba aparecendo, né? Então, muitas das vezes esses pacientes não conseguem as consultas no setor público e essa organização filantrópica, então, ela pode atender esses pacientes que têm algumas desordens hematológicas. O senhor pode falar um pouquinho que tipo de pacientes vocês recebem, que tipo de doenças hematológicas são essas? Claro. Para entender até melhor essas lacunas aí na assistência da hematologia, eu acho bom explicar um pouquinho a especialidade, né? A hematologia, que talvez não seja tão conhecida assim, mas a hematologia ela tem duas grandes vertentes, né? Então ela vai tratar das doenças do sangue, tanto doenças benignas, as anemias, os pacientes que apresentam as defesas baixas, as plaquetas baixas, problemas de coagulação e trombose, mas também nós temos uma vertente de tratamento de doenças malignas, né? Doenças oncológicas. Então, durante muito tempo, o que acontecia é que apenas os grandes centros dispunham de hematologia. Então, esses centros eles eram voltados tanto para a parte oncológica quanto para a parte de doenças hematológicas benignas. E, obviamente, existia uma sobrecarga muito grande desses grandes centros, né? O sistema de saúde ele é dividido, né, o nosso sistema de saúde público, em graus de complexidade de atendimento. Uma atenção básica, uma atenção secundária e uma atenção terciária. E na hematologia aqui no Ceará, a parte assistencial ficou sempre como assistência terciária. Tá? Nós não tínhamos médicos hematologistas, ou tínhamos muito poucos médicos hematologistas nos setores secundários, por exemplo.
Então, a clínica surge para oferecer o atendimento da assistência secundária, desafogar um pouco os serviços terciários, né? Então, existe uma demanda reprimida de atendimento hematológico muito grande, né? Até a última vez que nós tivemos acesso a esses dados, né, acho que mais de 2.000 pacientes estavam esperando na fila por atendimento hematológico, tá? Difícil fazer a separação quanto os oncológicos, quanto a hematologia benigna, mas provavelmente a maior parte de doenças hematológicas benignas, que são as mais comuns, tá? Então, a clínica ela surgiu com um foco inicial e um sonho. Então, o foco inicial foi colocar em atividade o PBM do hemócio. O PBM é uma prática de transfusão racional. Então, aquele paciente que era encaminhado para transfusão no hemócio e algumas vezes não necessitava de transfusão, ele necessitava fazer uma reposição de ferro, uma reposição de vitamina B12, receber uma medicação como ácido fólico. Então, a clínica surgiu para dar o benefício para o paciente de evitar uma transfusão desnecessária e fornecer o tratamento necessário para a resolução do seu quadro, especialmente o quadro de anemia. Então, isso ia acontecer nos pacientes em pré-operatório de cirurgias, pacientes com doenças oncológicas, gestantes. Então, esses pacientes eles conseguiam fazer o seu tratamento. Doutor, só para... porque o nosso público é bem heterogêneo, mas PBM é Patient Blood Management. Exato. Right? O cerne desse conceito, então, que o senhor acabou de explicar, que não precisa necessariamente transfundir para resolver aquele problema de saúde. Exato. Você consegue fazer outros métodos menos, vamos dizer assim, invasivos ou menos arriscados, né? Isso. O PBM ele vai buscar uma vertente muito grande aí na hematologia que tenta utilizar a transfusão de maneira racional. A transfusão é excelente, sem sombra de dúvida, mas ela é excelente quando ela está bem indicada. Então, se eu tenho um paciente que vai fazer um pré-operatório, ele está no pré-operatório, eu identifiquei uma anemia, ele pode ser avaliado, pode ser tratado antes da cirurgia, reduzindo o risco de ele precisar de transfusão durante o procedimento cirúrgico ou mesmo após. Uma gestante, se eu consigo corrigir a anemia dela de uma maneira mais precoce, seja com reposição de ferro, seja de alguma outra forma que ela necessite, obviamente ela vai ter menos complicações no pós-parto. Então, posso evitar de fazer a transfusão. Então, o PBM ele é bastante amplo e, na verdade, é uma tentativa de racionalizar o uso da transfusão. Tá certo? E quando não é necessário, oferecer todos os artifícios que são possíveis para tentar reduzir o risco da necessidade transfusional. Entendi. E então a clínica ela recebe pacientes que o senhor mencionou PBM do hemócio, né? Então eles direcionam para a clínica. Exato. E também tem outros pacientes, correto? Exato. Que vêm de outras demandas, né? Isso. Então, nós também atendemos os pacientes que são encaminhados via Secretaria de Saúde do Estado, né? Então, os pacientes que estão na fila da hematologia, esperando uma consulta, uma avaliação com o médico especialista, esses pacientes eles também podem ser atendidos na clínica, tá? Então, nós tivemos uma contratualização de 2021 até 2023 e atualmente estamos em processo de atualização dessa contratualização do Estado. E também atendemos alguns pacientes com demanda espontânea, né? Se chegar ao conhecimento, seja através dos médicos do hemócio ou de alguma outra forma da necessidade, nós também conseguimos fazer o atendimento. Atender, né, doutor? E eu tive que pesquisar um pouquinho, né, doutor, para conversar com você, e eu vi que os números são bem expressivos da clínica, né? Posso citar aqui alguns, que em 3 anos, desde 2021, a clínica já realizou mais de 9.600 atendimentos, mais de 4.800 consultas médicas, mais de 4.700 infusões de ferro, né? Contabiliza ali mais de 9.000 ampolas aplicadas
e foram já atendidos ali, beneficiados mais de 700 pacientes de forma gratuita. Então, esses pacientes, eles não são consultados apenas uma vez, né? Vocês Sim. acompanham periodicamente esses pacientes, por isso que o número de atendimentos é maior do que o número de pacientes, Isso. né? Porque um paciente vai e volta várias vezes e vocês acompanham. E pelos números mostram que a infusão de ferro é fundamental no tratamento desses pacientes, pacientes com anemia carencial, né? Isso, né? Então, segundo os dados aí da OMS, até 30% da população pode apresentar em algum momento anemia por deficiência de ferro, né? Por diversas causas possíveis. E alguns pacientes eles podem evoluir com uma anemia mais grave, né, com a necessidade de uma resposta mais rápida, seja por conta dos sintomas que está sentindo, seja por conta da necessidade de algum tratamento especial. Então, eu chamaria atenção, né, a gente está vendo números que são números que falam por si, mas eu chamaria a atenção de uma parte desses pacientes aí, uma parte desse número são pacientes com doenças oncológicas e que precisam de cirurgia e que não vão fazer a cirurgia se a sua hemoglobina estiver muito baixa, tiver 7, tiver 5, tiver 6. Então, corrige a anemia, permite que esse paciente consiga fazer o seu tratamento cirúrgico. Pacientes que estão em tratamento quimioterápico, tratamento radioterápico, que estão com anemia por deficiência de ferro, tumores sangrantes, né? Diversos tumores aí podem causar sangramento. Recebem o ferro e conseguem fazer o seu tratamento. Né? Gestantes que têm o risco gestacional reduzido porque conseguem corrigir a anemia de maneira adequada antes do momento do parto. Né? Pacientes com diversas doenças também, doenças benignas, mulheres que têm sangramento uterino anormal, uma condição aí tão frequente que aumenta o fluxo menstrual, que precisam corrigir sua anemia, seja para retornar para suas atividades, manter o seu trabalho, suas atividades educacionais, seja para também permitir um procedimento cirúrgico para correção, caso seja indicado a retirada do útero, né? Então, precisa corrigir a anemia para que essa paciente possa fazer. Então, são números bem robustos, mas que trazem um significado para a vida dessas pessoas e permite que elas consigam fazer os tratamentos, os quais são propostos e com a anemia, né, com essa condição mais grave, não conseguiriam fazer. Pacientes são de todo o estado, né? Não apenas de Fortaleza. Então, todo o estado já atendido. Isso. Correto? Então, todo o estado vai ser atendido, tá certo? A maior parte, inclusive, pacientes do interior. Interessante. É o que chama bastante atenção. O Hemossi, ele faz a triagem desses pacientes do PBM, né? Ele vai entrar no fluxo para a clínica através do Hemossi. E os pacientes com doenças hematológicas para avaliação, eles vão vir referenciados pelas secretarias de saúde do seu município, com data e hora da consulta marcada e disponibilidade dos exames todos na clínica. Interessante, doutor. E o senhor, obviamente, já está aí, completar 2 anos, né? Já completou 2 anos. Completou 2 anos já na clínica. E teve algumas... São muitos pacientes, né? Eu já visitei várias vezes a clínica e quem quiser visitar, fique à vontade. É um trabalho belíssimo que é feito ali e muitas histórias devem ter acontecido, muitas histórias emocionantes, né? Então, o senhor tem alguma história assim que de repente marcou nesses anos ali em atendimento? São pessoas, né, que estão ali e obviamente com cada um com a sua história. Teve alguma história que lhe marcou? Tem muitas histórias, né? Cada paciente ele vai chegar com sua história de vida, suas preocupações. E, assim, tô lembrando agora de um que aconteceu recentemente, tá certo? Chegou um paciente, a sua esposa, e esse paciente ele foi encaminhado, um paciente do sexo masculino, ele foi encaminhado para avaliação de uma anemia por carência de ferro. Ele não veio via PBM, ele veio para avaliação do médico hematologista, né? Então, nós sempre brigamos, né, na parte educacional para
para os médicos terem a consciência de sempre investigar o que está causando. A anemia nunca vai ser o diagnóstico final, tem que ter um motivo. E aí nós solicitamos para esse paciente fazer a endoscopia, a colonoscopia, e quando ele fez a colonoscopia, identificou uma pequena lesão, um pólipo, mas quando ele fez a biópsia, era um câncer de cólon. Só que a notícia muito boa é que era um câncer de cólon muito localizado e ele conseguiu ficar curado graças a esse raciocínio que permite fazer um diagnóstico precoce. A rapidez, saber que a anemia ferropriva tem uma causa e ela deve ser investigada. Tá certo? Então, a resposta que eles tiveram, né, o grau de agradecimento que eles tiveram, me chamou bastante atenção, porque talvez se tivesse demorado algumas semanas, meses a mais, talvez a história não seria uma história bonita para estar contando aqui, talvez seria uma história mais triste. Então, isso me chamou bastante atenção. E, assim, quase todas as semanas a gente tem uma história, uma história legal. E eu vou chamar a atenção aqui de uma que é muito frequente. Assim, quando os pacientes eles vão para o hematologista, eles têm uma palavra que eles têm muito medo, que é a leucemia. Tá certo? Então, quase toda semana a gente tem, que bom saber que não é leucemia, que alegria saber que não é uma condição mais grave, e já abre um sorriso, já brilha o olho, e isso já é muito significativo. É muito gratificante, né? E com essa história, assim, passa para mim a importância de ter mais atendimentos como esses, exatamente para dar celeridade à investigação, né? Então, quando você detecta, por exemplo, foi detectado a partir de uma anemia, foi detectado ali um pólipo, né? Um câncer coloretal, então, com rapidez, em estadiamentos baixos, né? Você consegue tratar aquele tumor e o paciente fica curado, né? Isso. Então, daí a importância, né, do trabalho social que a clínica vem desenvolvendo. Com certeza. E o senhor mencionou que ele fez uma endoscopia e colonoscopia, né, para investigar. E a clínica IPH Saúde, ela vive de doações, né? Ela o IPH é uma OSC, uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, né? E a clínica vive de receber doações financeiras, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, né? E recentemente fomos agraciados, né? Ali conseguimos uma emenda parlamentar que permitiu a compra desses equipamentos. Aí o senhor me deu um briefing assim de como foi a história e qual é o status, né, desse atendimento, que agora é um atendimento que é novo, né, na clínica. Isso. Então vamos lá. A gente começou com um projeto e um sonho. Aí esse sonho chegou. Hoje nós temos na clínica, fazemos o PBM, fazemos atendimento hematológico, né? Hoje nós temos 4 hematologistas fazendo atendimento. 4 dias por semana nós temos hematologistas na clínica prestando atendimento. Só que a gente não parou de sonhar. Tá? Então nós temos outros sonhos, né? E os nossos objetivos são, de mais curto prazo, é tentar ofertar um serviço completo de avaliação de um paciente com anemia ferropriva. Tá? Para isso vai fazer parte, eu preciso de um ultrassom bem feito, eu preciso de endoscopia, eu preciso de colonoscopia. Ultrassom nós já estamos fazendo, tá? Então nosso paciente que precisa de avaliação ultrassonográfica, ele já consegue fazer de maneira gratuita na clínica, então faz o agendamento, é avaliado pelo médico, o médico julga que é necessário, ele consegue fazer o exame pela clínica. E nós também já temos o aparelho para fazer a endoscopia e a colonoscopia, já temos a estrutura, né? O espaço físico já está delimitado, mas aí a gente precisa colocar em prática ainda o serviço de endoscopia e colonoscopia. São questões regulatórias, né? Que sempre é comum, né, na implantação de qualquer serviço. E eu acho que um detalhe importante a salientar, né? São serviços que o Dr. Jamerson está falando, são serviços gratuitos. Exatamente. O paciente não paga absolutamente nada, né? Então, isso é importante de se mencionar.
Então, doutor, o nosso tempo é curto, né? É para essa conversa e uma conversa extremamente importante. E eu gostaria de deixar essa mensagem aqui sobre a importância social da clínica IPH Saúde. Hoje, vamos completando 3 anos de existência, com muito trabalho social. E eu vou pedir para o senhor deixar uma mensagem final, né, em relação à clínica ou em relação aos seus pacientes. Fique à vontade. Então, assim, a clínica IPH, né, ela surge desse grande sonho e a gente precisa de ajuda para manter esse sonho em atividade, né? A clínica, como foi falado, é uma clínica filantrópica e ela depende de doações para funcionar, tá certo? Então, eu convido a todos, né, quem puder fazer parte dessa associação aí do bem para conseguir que a gente conseguir chegar, atingir os nossos objetivos e conseguir ofertar cada vez mais uma assistência de qualidade para o nosso paciente hematológico, né? Então, como mensagem final, na verdade, eu gostaria de fazer um convite assim para quem ainda não conhece o projeto ou quem não faz alguma doação para o projeto, que possa conhecer, entre nas redes sociais, né, faça a sua avaliação, conheçam os subprojetos dentro da clínica, né, tem Padrinhos do Ferro, tem diversos subprojetos e, se puder, nos ajude a continuar esse sonho, né? Então, nós temos um sonho. Quanto mais pessoas conseguirem nos ajudar, nós vamos conseguir atingir esse objetivo bem mais rápido. Muito obrigado, doutor, então, pela participação. Salientando, né, o que o doutor falou, quem quiser mais informações em relação à clínica, ao instituto, o site é o proemo.org.br. Agradeço de novo ao doutor Germison pela presença, pelos esclarecimentos, pela aula, né, sobre as doenças e como tratar. E a gente fica aqui com mais um episódio do podcast Conexão Hemosaúde. Tchau, pessoal.